Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e essa é a nossa disciplina de desenvolvimento web back-end do curso superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet, campus Zona Leste do IFRN. Então vamos lá para a nossa 7ª unidade, chegando na reta final. Só falta essa e mais uma unidade para vocês todos fecharem aí com chave de ouro a disciplina de back-end, programando em Python, programando em Django, na parte que é a parte mais vital, né? Modéstia à parte aí, com todo respeito aos colegas de front-end, mas o back-end a coisa acontece, a programação ocorre de verdade, conexão ao banco, comunicação via API, comunicação direta com o front-end e prepara o grosso do nosso sistema. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa 7ª unidade, né? Hoje a gente vai abordar aí as demais operações. Nós vimos aí ao longo do desenvolvimento do nosso projeto, que serve como exemplo ou modelo dia a dia, aula a aula, para a nossa disciplina, que já implementamos via FBV, ou seja, views baseadas em funções, duas funções vitais de acesso ao banco de dados, a exibição, o read, né? Então, na hora que a gente mostra na tela principal a lista de registros na forma de uma tabela, como mostramos, estamos aí executando uma das funções do CRUD, que vem de Create, né? Ou seja, criação e inclusão de registros no nosso sistema, Read, a leitura e exibição desses registros, a Update, a atualização desses registros e o Delete, ou Delete, a remoção, a exclusão de registros. Pois bem, nós vimos aí via FBV a implementação de views que faz duas dessas funcionalidades, a exibição na tela principal, executando aí na prática o read, e também a inclusão no banco utilizando aí o create. Só que fizemos na forma ou utilizando FBVs. Hoje a gente vai finalizar ou complementar o CRUD com uma abordagem diferenciada, como a gente já tinha prometido lá atrás. É isso aí. A gente vai, ao invés de implementar o CRUD usando views baseadas em funções, nós vamos usar views baseadas em classes. E aí vocês vão ter o melhor dos dois mundos para comparar e pode executar de acordo com o seu gosto ou com o seu projeto especificamente, dependendo de como você se familiarizar melhor. Beleza? Então, vê aí na tela uma coisa importantíssima. Dava para a gente terminar o conteúdo de nossa disciplina mostrando CRUD com FBV sem problema nenhum. É perfeitamente possível e didaticamente até mais lógico utilizar views baseadas em funções, as FBVs, para implementar as demais funcionalidades do CRUD. A intenção aqui é que vocês vejam de fato como é que se implementa em classe, que é mais fácil, mais rápido, mas como a gente já falava lá atrás, quando apresentamos as views, usar classes lhe dá um pouquinho de menos de flexibilidade para fazer a programação do back-end. Apesar de que existe a forma, você pode redefinir métodos dentro das classes e aí você volta a transformar a programação de back-end numa coisa mais baixo nível, ou você pode controlar, doutrinar e personalizar a sua programação de back-end também com CBVs, utilizando aí o conceito de reprogramação ou a modificação de estruturas pré-existentes, herdando características de classes já pré-definidas, mas alterando o seu funcionamento, como qualquer projeto de orientação a objeto, beleza? Então o fato é isso, a gente vai aproveitar para apresentar um modelo de views baseadas em classes CBVs que implementam o CRUD de forma mais ágil, embora em tese menos flexível. Mas acho que vocês vão ver, vão gostar de trabalhar com CBVs, vão dizer, puxa, por que foi que eu vi FBV antes? Para aprender o caminho das pedras, gente. É importante saber programar, mas usar classes pré-definidas facilita, agiliza, diminui os erros, melhora a reutilização. CBVs é o que há para a maioria das aplicações que precisam de CRUD. E esse é o nosso assunto de hoje, que a gente vai ver com CBV. Vou diminuir a tela aí para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, dentre os templates prontos do Django para implementar diversas funcionalidades usando classes, existem especificamente alguns templates que são direcionados para a manipulação de bancos de dados. Desses templates, os 4 que atendem aí a nossa demanda para essa aula, implementar o CRUD
diretamente usando classes pré-definidas, o model view. A gente tem aí o create view, uma classe específica para implementar o create, list view para implementar o read, update view para implementar o update e delete view para implementar o delete. Beleza? Então são essas classes que a gente vai utilizar. Bom, como a gente já tinha visto aí listagem ou leitura e exibição dos registros do banco usando FBV e a criação, ou seja, a inserção de dados no banco usando FBV, nós vamos começar o CRUD, em vez de ir na sequência CRUD, nós vamos começar na sequência com a listagem, ou seja, o read, depois a criação, a inclusão, o create, que aí nós substituímos e comparamos com o que nós fizemos lá em FBVs, e em seguida então a gente parte para a atualização, a alteração, o update, finaliza com delete, a remoção, a exclusão de dados do nosso banco usando estruturas pré-definidas na forma de classes, herdando as características de classe do template view, um conjunto de classes prontas para manipular, dentre outras coisas também, um banco de dados e suas operações mais básicas. Pois bem, vamos lá, a gente tinha aí a nossa aplicação que utilizava, ó, começando aí pela listagem de registros, nós tínhamos aí o nosso view executava ou fazia a rota lá na URL para a função home, dentro de views, ó, tá aqui def, a função home, não é isso? E essa função, então, carregava os registros usando a função object_sol, e a agenda aqui fazendo referência à tabela modelada lá no nosso models, não é isso? E aí, então, a gente pegava todos esses registros, pegando do banco, ou seja, carregando do banco com o object_sol, jogava dentro de uma lista chamada amigos e passava por contexto para o template, que nós criamos lá, botamos dentro da pasta template dentro do nosso app, e passamos na forma de contexto todos os registros dessa lista que foi carregada do banco, e então a gente renderizava, usava a função render para renderizar a requisição do usuário, passando então como resposta a página, o template adicionado dos registros e modelado, ou seja, organizado na forma de uma tabela. O que a gente vai mudar com relação a isso aqui quando a gente vai passar a utilizar CBVs? Então aqui, ó, uma função, a gente passa agora a ter uma classe, tá? Essa classe, ela herda, usa por herança aí a máxima do PO, né? Da classe ListView. Então nós criamos uma classe herdando características de ListView, um templatezinho pronto para fazer o read, listar o conteúdo de uma base. E olha como é simples, pessoal. Esse era o view antigo, baseado em função, e esse é o novo view baseado em classe. Por questões normativas e recomendações para manter um padrão, nada impede que você chamasse de outro nome, geralmente as classes que utilizam os template views utilizam a seguinte sintaxe: o nome da tabela e em seguida o nome da classe que herda as características da classe principal. Então a agenda é nossa tabela, a agenda ListView, ela herda o ListView. E então utiliza o template, nós vamos usar exatamente o mesmo template que era usado aqui, ó. Só que aqui a gente não passa o template diretamente como nome de template, a gente informa ele aqui, ó, né, isso, no return na hora de renderizar. Indica qual é a tabela a partir do arquivo de modelagem, com o argumento model igual o nome da tabela agenda. E aí então, para que exista um nome específico para tratar a tabela que a gente recuperou, os registros que a gente recuperou, a gente passa um nome como uma identificação. Se você não colocar essa linha aqui, na hora de utilizar esses dados lá no seu template, ele vai ser chamado genericamente de object, né? Então, para não chamar de object tudo que for passado por contexto a partir das classes, a gente pode já rotular aqui na classe antes de mandar, ó, que os dados que são carregados da nossa tabela vão receber o nome lá de amigos, e aí é o mesmo nome que a gente usava na FBV, fica mais fácil de reaproveitar
o nosso código de template, beleza? Na URL é uma pequena modificação também, ó. No arquivo URLs, ao invés de chamar lá na página principal, ó, views home, que seria o quê? Ó, a função home dentro das views, usando FBV, nós chamamos aqui, ó, views, agenda list views, que é quem, ó? Que é a nossa classe aqui, que herdou características da classe list view. E aí tem um método, né? Lembrando aí, a função da classe é um método chamado asView. Esse asView aqui é um método que efetivamente carrega o conjunto de características, atributos e métodos relacionados à classe que foi criada a partir da list views. Então, asView é um parâmetro obrigatório na hora de passar na URLs. E um nome para ele aqui, lista amigos, a gente vai precisar para quando quiser fazer referência direta a essa página que vai ser, mais uma vez aí, renderizada, mas ao invés de usar a função render, ela já tem funções embutidas ou métodos embutidos na classe. Por exemplo, sempre que eu terminar de editar, se quiser voltar para a página principal, eu faço referência à lista underline amigos, e essa é a nomenclatura nessa nossa URL no arquivo de rotas, beleza? Então vamos fazer isso aí na prática, ó. A gente tem aqui, vamos começar com nossa função principal. Essa era a nossa função principal, não é isso? E a gente vai criar aqui a nossa view. Começando aqui, ó, eu vou, ao invés do home, vou dar um class, agenda, list, view, herdando de list view. Opa, mas espera aí, herdando de list view, e onde é que tem essa list view? Nós vamos inserir aqui em cima, no import, ó, vamos colocar aqui um from Django views generic, tá? A partir desse módulo que a gente carrega, importa quem? List view. Pronto. Então a gente importa list view como um template, uma classe de templates própria para ler arquivos e exibir na tela na forma de listas, ó, de uma lista de registros, né? E desse módulo generic views do Django. Joia. Então agora essa classe tem de onde buscar suas características, herda todos os detalhes de list view e joga em agenda list view, que vai ser a nossa classe daqui por diante. Complementando aqui o nome do template, name igual a home.html. Nosso template já existe, pessoal. Lembra do projeto? Ó? Tá aqui ele. Então a gente vai usar esse mesmo home aqui, tranquilo? A gente vai passar também por contexto amigos, e aí então internamente ele manipula com for e exibe o conteúdo desse home aqui. Ele devia ter inclusive executado o código como estava, mas é só vocês voltarem aí na unidade 6 que vocês vão ver a execução desse código no finalzinho como ele ficou. A gente está modificando exatamente o mesmo código que a gente finalizou na unidade 6. Vamos voltar aí para o views então. Aqui na classe, indiquei o nome do template, vou indicar quem é o arquivo de modelo para a nossa tabela, agenda, então ele vai buscar a tabela a partir do que está modelado lá no ModelsPy, não é isso? Agenda, e vou chamar context object name para passar por contexto amigos. Pronto, e aí se eu não fizer isso eu teria que alterar aqui o meu home, ó, e aqui chamar objects, seria um nome genérico. Não, eu quero passar um nome semelhante ao que eu passava por FBV. Então na meu views aqui, ó, eu vou passar como amigos. Pronto, está pronta a nossa view. Beleza? Vou apagar, pessoal, apagar completamente isso aqui, ó. Não vou mais usar FBV. A partir de agora, o home virou agenda list view. Ok? Vamos colocar a rota para ele. Lembrando aqui, ó, que eu tenho que importar antes a list view de Django views generic. Beleza? Vou lá agora então no home, ó, e pego aqui minha URLs e olha só, vou substituir essa linha aí de cima. Vou escrever e depois a gente substitui, ó, pf página principal, e aqui ao invés de views ponto home, a gente vai utilizar o views ponto agenda list view, ok? Ponto as view
o método aí específico para carregar a estrutura ou os métodos e argumentos dessa classe que herdou suas características de list view e vírgula, o nome dele, name, igual a, vou chamar aqui, lista amigos. Prontinho. Dá um vírgula aqui e vou apagar esse anterior. Gente, do jeito que está aqui, nossa aplicação já executa, mas especificamente para a view de listagem, ela deixa de utilizar no formato FBV, passando agora a utilizar uma view no formato CBV. Joia? Vamos ver lá se ele funciona. Python 3, ManagePy, Run Server. Ó, será que funciona? Vamos abrir aqui. Aí está, ó, nossa agenda está funcionando, beleza? Então, nossa agenda está funcionando. Esses são os registros que foram carregados na tela, naquele formato que nós fizemos no finalzinho da unidade 6, usando o Bootstrap. Ó, inserir está aqui. Esse inserir aqui ainda está como FBV, nós vamos já mudar, mas vamos deixar o template aí. Mas o fato é que esse é o template home, que carrega características do template base, mas agora ele recebe por contexto os registros que foram carregados utilizando não mais uma FBV na view, mas uma CBV, uma classe Based Views. Aqui está o nosso home. Até agora nada de novidade, só que facilitamos, simplificamos a nossa manipulação do banco de dados e a nossa renderização de páginas usando a classe ListView, que aqui entrega suas características para serem herdadas por agenda ListView. Beleza? Fechou aí? Vamos voltar então para o slide. Temos aqui então o views do app, modificamos, e o URL modificamos e vimos que já está funcionando. Vamos lá então passar para a nossa segunda função, nossa segunda operação no nosso sistema. Vamos alterar a inclusão de dados. Isso mesmo, né? Que essa inclusão aqui, ó, a gente vai usar o mesmo form, o mesmo template, mas vamos fazer pequenas modificações porque também ela não vai mais usar FBV. O que ela vai usar, Ricardo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você vai usar a classe CreateView. Aqui está a views tradicional, a gente pode olhar aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. A view tradicional daqui, ó, estava usando isso aqui. A função inserir, usando FBV na view, e a rota para ela aqui, ó, era a rota passando inserir, views inserir, nome inserir, beleza? Vamos alterar então esse cara para utilizar classe não mais view. Como é que a gente faz isso para o inserir? O create do CRUD, viu? Não perca aí a linha, né? Nós vimos aí o read com o list, né? O list view, agora vamos ver o create com o create view, vai ser esse create view. Então, vê só. Aqui a gente passava o detalhe do formulário que a gente iria utilizar. Nós passaremos aqui também, sem colocar aqui que ele é uma função, mas simplesmente carregando informações do nosso FormSpy, que a gente fez na aula passada. A gente passava um contexto aqui, o form, para ser utilizado no template, renderizava o inserir, e aí agora uma grande modificação, presta bem atenção. Para a gente utilizar uma função de inserir a partir de FBV, a gente precisava de duas funções. Uma para renderizar a página de formulário, e ao apertar o botão, a gente iria disparar um action, que chamava uma segunda função ok. Estão lembrados? Então eu tinha um form renderizado, quando eu preenchia e clicava em inserir no botão, o botão chamava então essa segunda função ok, ó, que fazia de fato o post usando a função save. Tudo isso agora está abstraído dentro de uma única classe usando o CBV. Olha só, nossa classe aqui a gente vai utilizar o insere registro form também, como a gente usava aqui no FBV. Nós vamos usar aqui, ó, o CreateView, também do mesmo módulo, Django View Generic, agora importa aí o CreateView. A gente vai utilizar uma funçãozinha aqui de retorno. Lembra que a gente usava, além do render, tá aqui, ó, a gente usava a função redirect, pessoal, para voltar para o URL home, com
quando a gente terminava de inserir. Então, como a gente não tem mais a função home, ao invés de redirecionar como retorno de uma função para a URL ou a rota home, nós vamos aqui utilizar uma outra função chamada reverse lazy, tá? Reverse lazy. E aí, todas as vezes que a classe tiver sucesso, ó, success URL, eu vou executar reverse lazy, que eu estou importando aqui no cabeçalho do arquivo views.py de Django URLs. Então, ela é uma função de Django URLs que eu vou importar e executar, passando como parâmetro qual é o identificador da view que eu vou chamar. Então aqui, ó, eu chamava home, aqui eu chamo o mesmo home, só que agora a gente chamou lá atrás, né, ó. Olha só, nosso home aqui chamou lista amigos, então eu vou voltar agora, ó, eu chamava home, estou voltando para a lista amigos, usando agora o reverse lazy, beleza? E aí então vem a estrutura, gente, como é simples do create, substituindo toda essa parte do FBV. Herdo características do create view, usando a mesma nomenclatura sugerida, agenda, o template, desculpe, agenda, a tabela do banco, create view, pode colocar qualquer nome, repito, template name, e aí eu vou usar também o mesmo formulário, ó. Lembram de forma inserir lá, que a gente carregava o form, ó? Vou usar o mesmo formulário, passo então aqui os detalhes da tabela para o atributo model, e aí, ó, eu vou usar qual a classe de form que eu vou usar. A mesma que a gente usava aqui também. Eu estou passando com insere registro form. Ué, Ricardo, cadê o OK? Cadê o executar? Cadê o save? Tá tudo embutido em create view, incorporado na classe que herdou suas características de agenda create view. Feito isso, ou seja, executando essa classe, instanciando essa classe, eu faço a inclusão de uma forma mais simples. Agora fica um pouco mais alto nível. A gente abstrai, né? A gente esconde uma parte do código, e essa é a parte ruim de usar a classe do ponto de vista de conhecer o seu código, mas facilita a nossa vida. E então aqui da mesma forma, do list views para o create view eu mudo a rota URL aqui, ó, tiro os dois paths de inserir OK, então não tenho mais duas funções, eu tenho uma classe, e aí então indico também views agenda create view, ó, que está a nossa classe, ponto asView é o método para carregar essa classe e o nome inserir. Coloquei esse nome aqui, se eu precisar fazer indicação de retornar para o inserir. Morreu. Acabou aqui, ó. Lembrando aqui embaixo, só o que já tinha falado, reverse lazy aqui, ó, é usado para redirecionar a rota URL inicial. Beleza? Então tem mais uma pequena alteração aí. Vou falar, em seguida a gente vai direto para o código, que é o seguinte. Nosso botão não tem mais action. Isso está embutido na classe. Então, quando eu usava FBV, ó, quando a gente fazia lá no código o formulário no template inserir, eu colocava o botão dentro de um método, post, né, e tem que usar o CSRF token, obrigação do Django para poder evitar aí ataque CSRF. Mas olha, dentro do form eu tinha aqui um action igual a OK, que era quem chamava a segunda função para fazer inclusão. Então, remove isso lá do template. Só isso, o resto mantém a mesma estrutura do template. Beleza? Vamos lá então mostrar a programação. Primeiro no views, ó, o inserir aqui. Eu vou fazer a classe e depois a gente remove esse inserir aí em cima. Class, vamos lá, era agenda list view, agora é agenda. Vamos lá, pessoal. Agenda list view, agora agenda create view, e aí eu vou herdar de create view, opa, mais uma vez para, olha aqui em cima, lá de Django View Generic, ao invés de botar mais uma linha, gente, eu posso botar uma vírgula aqui e botar create view, tranquilo? Só acho que todo mundo se lembra disso aí, mas eu tanto posso fazer isso como poderia fazer from Django views generic import isso aqui, tá? Para não fazer um para list, um para create, um para update, um para delete, o que a gente faz? A gente pega esse cara aqui e bota só uma vírgula, ele importa, porque eles estão lá dentro da família template view. Create view aqui, então eu importo e em seguida aqui eu crio ou instancio uma classe. Instancio uma classe? Não, eu crio uma classe que herda características do create view, agenda create view. E aí eu passo por parâmetro aqui o template
template name igual e vou fazer o form inserir.html. Vamos já mexer no form e tirar o action, beleza, pessoal? Não esqueçam disso. E aí vou passar aqui o model, que é o nome da tabela, agenda, e vou dizer aqui, ó, que form class é igual a insere registro form. Lembrando que esse insere registro form já foi carregado aqui, ó. Vem lá de forms, beleza, pessoal? Não vou falar sobre isso, mas ele está aqui, ó. E as informações da nossa tabela. Joinha? Terminou? Não. Opa, cadê? Aqui. Depois do form, eu preciso agora dar o retorno, para quando ele terminar de inserir, voltar para a página principal usando a função reverse lazy. Vamos lá. Success URL igual a reverse lazy lista amigos. Olha só, aqui embaixo está reclamando que reverse lazy não existe. Por quê? Porque a gente não importou ainda. Estão lembrados lá do nosso slide? Eu preciso aqui em cima colocar um from Django URLs import reverse lazy. Agora sim, ó, lá de baixo vai sumir o erro, tudo prontinho. Tá, meu views está pronto, né? Ó, Django URLs reverse lazy, minha classe. Ah, vamos apagar essa classe, essa função não existe mais, ó. Inserir morreu e ok morreu também, pessoal. Morreu tudo. Olha que simples, como ficou simples o nosso código. Matamos aí 3 funções e agora a gente tem 2 classes, uma para listar e uma para criar. Só isso aqui. Vamos lá mexer no na nossa rota só para inserir a informação de que não tem mais um FBV, mas é um CBV, ó. Eu vou lá então nas rotas, ó, URLs py. E aí então, vou botar aqui embaixo, depois apago, ó, pf, vamos deixar o nome dele como inserir. Vamos lá, inserir. E aqui eu vou colocar views, ponto, ao invés de inserir, eu vou colocar agenda, create view, as view, essa é a função, name igual a inserir. Joia, vamos tirar essa linha de cima, não é mais FBV, tá aí a minha função. E essa de baixo, não precisa, gente. Função ok era usada na época que a gente tinha a função inserir e a função ok como complementares. O action, o botão action, a ação, o atributo action, ok, chamando a função ok. Aqui não, só basta sair. Beleza? Falta alguma coisa, pessoal? Esquecemos? Sim, esquecemos o nosso template, senão vai dar pau aí, ó. Eu preciso agora lá no nosso template, ó, aqui template, form, inserir, ó, tirar esse action. Não tem mais isso aqui. O post carrega direto da classe e internamente ele faz a inclusão. Acabou-se. O resto mantém tudo. E aí, será que funciona? Dá um Ctrl C aqui. Nem precisava, bastava manter esse aí que ele fica atualizando o run server. Mas vamos lá. Tá aqui nossa agenda funcionando sem problema. Inserir, vou inserir aqui, sei lá, Carlos. Carlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Estou inserindo agora usando CBV, viu, pessoal? Inserir registro, olha que beleza. Reverse lazy trouxe para a principal e tá aqui Carlos foi inserir. Nosso sistema está funcionando exatamente igual como estava na unidade 6, mas agora tanto a listagem da página inicial como a página de inclusão estão usando CBVs, classes prontas aí. A classe ListView para mostrar na tela principal os registros do banco na forma de tabela e a classe CreateView para usar, para se carregar o formulário e fazer a inclusão no banco na tabela também. Naquele códigozinho bem chutinho, como está lá no slide e como a gente colocou aqui na nossa apresentação. Vamos começar o resto, pessoal? Agora, todo mundo familiarizado com o CBV, viu que é mais fácil, mais tranquilo, menos linhas, menos programação, menos preocupação com detalhes relacionados à consulta base, a gente já carrega direto, só faz manipular os dados, os formulários são os mesmos, os templates são os mesmos, olha que maravilha. Vamos nessa então, fazer coisa nova aí. Afinal de contas, nós
temos que finalizar o nosso CRUD. Ó. Fechamos aí então List View e Create View. Vamos agora fazer o nosso alterar, isso mesmo, atualização, update do nosso banco usando um template específico para isso e usando uma view, no caso uma classe específica para essa. Qual a classe padrão para update? Update view. Quem falou aí, ó, foi só por osmose, né? O que a gente vai fazer? Não vai substituir nenhum, vamos criar uma view nova, ó. Então a gente vai pegar o models de agenda, exemplo da inclusão. Vamos pegar aqui, ó, o update view, que pode ser uma vírgula nesse módulo também, já com list e create view. Vamos usar o reverse lazy também, para quando terminarmos de alterar, ao clicar em alterar, ele voltar para a lista de amigos, que é a nossa página principal. O que tem de novidade na classe agenda update view, que herda características de update view. O nome do template, então eu não vou mais para o form incluir, eu vou para um form editar. O que tem nesse form editar? Gente, eu podia usar inclusive o mesmo template, bastava alterar o texto do botão ou botar um título genérico para salvar, para inclusão e alteração. Porque veja, olha o template editar. É o mesmo, que a gente vai até reaproveitar aqui, o mesmo do inclusão. Eu só botei aqui, ó, no botão salvar a edição, para ficar diferente do botão do incluir. Mas é a mesma coisa. Mas eu vou chamar aqui de forma editar e passo aqui um novo template, forma editar, model agenda para indicar a tabela. E importante aqui também eu tenho que dizer quais são os campos que vão ser disponibilizados do formulário para alteração na hora que a gente carregar a classe Update View. Então aqui eu posso colocar fields e sair colocando nome, telefone, no caso do nosso banco são só esses dois, né? Mas colocar todos eles, ou eu posso colocar essa palavrinha mágica aqui, entre aspas, all, com 2 underlines antes e depois aqui, ó. Isso aqui quer dizer que todos os campos serão inseridos para inclusão no meu update. Não esqueçam, beleza? E aí o reverse lazy morreu o view, dessa forma aí. O template, então, mudei só o botão, deixei o mesmo do incluir. E na URL lá, aqui tem uma novidade, preste bem atenção. Eu vou excluir quem? Ora, eu não vou excluir toda a tabela. Eu vou excluir, desculpem, eu não vou alterar toda a tabela. Eu vou alterar um registro da tabela. Então eu preciso, na minha URL, indicar qual é o campo, qual é o registro que vai ser alterado. Isso aí eu passo como referência na minha rota, na URL, ó, por esse indicador aqui, PK, ok? PK. E aí, então, esse PK vai ser o índicezinho que eu vou usar lá da tabela. E aí a gente, não sei se vocês lembram que a gente não criou um índice único, um indexadorzinho único na nossa tabela quando a gente foi criar a agenda, né? O nome e telefone. Então, esse ID lá, identificador de cada uma, foi criado automaticamente. Nós vimos isso lá no nosso SQLite Browser, não foi? E esse númerozinho, então, eu preciso passar como referência na hora de alterar. Eu tenho que dizer, vamos alterar o registro 5, que é o nome e telefone e tal. Então, a minha URL vai receber aqui, ó, um inteiro, que é um número inteiro, que é o PK. Como é que a URL vai ser feita? Eu vou colocar editar barra e o número do ID do registro que vai ser alterado. Se a gente colocar só isso aqui e digitar o URL do nosso site, né? 127.001.2.8.000 barra editar barra e um número, e tiver esse registro, ele já vai aparecer. Mas eu preciso, gente, criar essa rota e fazer com que alguém jogue automaticamente o registro para ser editado. Como é que a gente faz isso? Ora, onde é que a gente pode pegar um registro que seja exibido no nosso sistema e clicar em algum canto para fazer com que ele seja editado, entregar o número, o ID dele para a nossa classe, passando como parâmetro na URL o seu ID. Ora, aí eu posso fazer na tela principal, não é isso? Então como é que a gente faz isso de forma rápida, pessoal? Olha só, eu vou pegar a minha listagem principal, que está lá no meu home, estão lembrados do home, que herdou aí as características, na realidade ele aproveitou as características do base, né, ó, o extends, e aqui eu tinha
o nome e o telefone, não é isso? Na tabelinha, pessoal? Acho que vocês lembram disso aqui, né? Ó, nome e telefone. Então eu vou inserir aqui, ó, uma coluna nova, um TD dentro da TR, né? E nesse TD eu podia botar um botão, mas para ficar ainda mais enxuto eu vou botar só um ahref, né? Que no HTML é só um nome com underline. Fica bem mais rápido para a gente fazer nosso experimento aqui. Mas eu podia botar um botão aqui, editar. Mas a ideia é o seguinte, pessoal, que para cada linha eu tenho aqui um campo editar. Quando eu clicar, ele vai chamar o Update View e passar naquela URL como o PK, o identificador, o ID do registro que eu cliquei. Beleza? Como é que eu faço isso então? Na manipulação do home, ó, eu estou montando a minha tabela, eu coloco o amigo.nome, amigo.telefone, boto um TD e passo com essa sintaxe aqui, ó. O ahref, editar, que vai ficar com underline para ser clicado, né? E aí eu vou passar no ahref, vou chamar a URL editar, isso aqui é o identificador que a gente colocou lá atrás, ó. Olha assim, ó, URL editar, tá vendo aqui? Nas rotas URL. E então, editar e passo como PK, quem? Amigo.id. Quem é esse ID do amigo, pessoal? O ID automático criado pelo Django, na realidade criado, identificado pelo models do Django na hora de criar a nossa tabela, que não não criou lá no arquivo models um indexador único. Então esse ID é passado de forma automática. E acabou. Fazendo isso, quando eu clicar nesse editar lá no formulário de home, ele vai chamar a classe editar pelo nome, que está lá na URL, e vai passar como parâmetro o ID. E aí então eu vou poder editar as informações daquele registro em específico. Todo o resto a gente pode deixar como estava aqui, ó, no template home, só muda essa besteirinha aqui, beleza? Vamos lá fazer isso então na prática, ver se funciona. Primeira coisa a mexer, vamos mexer no nosso view, beleza? Não tem nada para alterar aqui, ó. Eu vou logo colocar aqui em cima, no import, o update view, não é isso? Update view, pronto. Então aqui, ó, eu tenho agora disponível para mim a classe update view e vou utilizar numa classe nova que eu vou criar, class, seguindo o padrão, agenda update view, herdando de update view, ok? 2 pontos. O que eu passo então na minha update view? Vamos ver. Primeira coisa que eu vou passar é o template. Então, template name igual, e aí eu vou usar o form editar. Como eu falei, poderia usar o form inserir, mas o inserir está lá, botão inserir. Eu podia botar salvar, né? E usar um formulário só para os dois. Poderia. E aí eu passava como template para editar e para inserir um só. Vamos deixar didático aí. Deixa o form inserir com o botãozinho inserir. O form editar, a gente cria aqui parecido com inserir, colocando só o texto do botão diferente. O que mais? Model igual a agenda. E aqui eu preciso colocar agora quais são os campos, fields. Os campos que vão ser passíveis de serem alterados. E aí eu vou botar aqui o all, todos os campos, joinha. E fazer o reverse lazy para quando eu terminar de alterar, ele fazer a alteração no banco e voltar para a página principal. Então, success URL igual a reverse lazy, já está aqui em cima, pessoal, não precisa importar de novo, né? Eu já tinha feito aqui para o create view, reverse lazy, e passo aqui então, lista, amigos, e foi para o saco, nossa view, tá prontinha a nossa view de update view. Show? Fechou aí, vamos para a URLs. URLs aqui, eu vou dar um vírgula e vou inserir pf, e inserir aqui no meu arquivo URLs de rotas urls.py, eu preciso informar aqui então, vou chamar de editar em vez de update, né? Editar, e passo como parâmetro int::pk, tá? Esse é um formato, lembrando, da sintaxe da URL no arquivo de rotas, indicando que eu tenho que dizer que é editar, para ele chamar a nossa classe de edição,
que a gente vai dizer agora o nome dela, né? views.agendaupdate, e tem que passar como parâmetro aqui o PK, que é o ID do nosso registro. Então, views.agenda update view.asview. Prontinho. E agora só bota o nome igual, vamos chamar de editar. Acabou-se. Está pronta a nossa URL. O que está faltando, pessoal? O template de edição. Então a gente não, ó, se a gente quisesse usar o inserir, ó, eu tirava esse inserir aqui e botava só salvar, né? Então vamos pegar esse cara aqui, ó, copiar e vou criar um novo template, novo arquivo, chamar ele de form. É form editar que a gente chamou? Acho que foi. Editar.html. Vamos só olhar se o nome é esse mesmo. Lá no Views, eu vou chamar no Agenda Update form editar.html. Isso. Então, template form editar. E aí, eu tinha colocado, tá lá no nosso slide, né? Colocar o botão aqui, dá um Ctrl V, ó, mas o botão, em vez de inserir registro, eu vou colocar aqui salvar edição, só para ficar diferente, tá? Dois templates muito parecidos aí. Terminou. E aí, pessoal, vamos lá finalmente testar se nós podemos editar nossos registros. Olha aí. Não preciso nem recarregar, tá, pessoal? Já está prontinho aqui o nosso servidor. Vamos ver se ele funciona. Chama para cá. Olha aí. Ah, falta um detalhe, gente. Eu preciso colocar aqui o campozinho. Não faltou aqui o editar, ó. Se eu colocar aqui barra editar e botar aqui o ID, ó, ele já carrega, tá vendo, ó? Mas não é assim que eu quero. Tá vendo? Isso aqui já posso carregar, ó, salvar a edição. Isso aqui já chamou o template. Mas vamos criar aqui o nosso linkzinho editar para cada campo para ele passar o ID automaticamente. Onde é que a gente faz isso, ó? Vamos lá. Cadê o nosso Visual Studio? Tá aqui. Eu vou lá no meu Home, aqui no Home, ó, e vou colocar um campo adicional aqui. Belezinha? Vamos botar aqui, ó. Eu posso, inclusive, para ficar mais didático aqui, ó, vou botar os TDs uma linha embaixo da outra. Aí aqui eu vou botar TD barra TD, mais uma coluna, não é isso? E vou botar aqui, ó, o editar. Joia. Só que esse editar aqui, ó, eu vou ter um A barra A aqui, ó. E nesse A aqui eu vou botar um A. href igual, e aqui tá a mágica, né? Vou botar aqui, ó, entre. Deixa eu botar isso como aspa dupla, que eu vou usar aspa simples dentro. Ok, então vou botar % início e fim, ok, que eu coloco aqui dentro, URL, e aí vou fazer menção a editar, beleza? Vou chamar a rota editar, passando como parâmetro pk igual a amigo.id. Acabou. Agora sim. Tudo prontinho. Ó. Salvar aqui, ó. E vamos carregar. Olha aqui. Dá um refresh aqui. Olha que beleza. Tá bonito não, mas depois vocês dão uma olhadinha lá. A disciplina do professor Bob faz um front-end mais legal. Ou usa o Bootstrap para botar um botãozinho, trocar cor de tabela, mas tá funcional, pessoal. Olha aí. Nós temos aqui a lista de nossos contatos. A gente insere aqui batch. Você insere aqui registros, ó, e ele volta com reverse laser aqui para cima, batch. E agora vamos editar. Editar quem? Chico, ó. 3333, vamos editar Chico, ó. Quando eu clicar aqui, ó, olha lá embaixo, pessoal, aqui embaixo, ó. O Chico, ó, ID 3, ó, aqui embaixo, ó. Manel 4, estão vendo aqui embaixo aqui, ó? Então vou lá, editar Chico. Olha que beleza. Essa é o formulário de edição, ele carrega os campos de Chico. E agora eu vou trocar aqui por 67 e salvar a edição. Nada de OK, nada de action no botão. Ele só faz o reverse laser e já está aqui o Chico alterado. Filé de merlúzia já está funcionando nosso view, update view, nossa funcionalidade de atualização, de edição de registros no nosso sistema usando o CBV. Beleza, pessoal? Vamos lá para o grande finale aí. Vamos para o delete. Tá bonitão aqui, não tá não? Bonito não, mas tá funcional. Vamos nessa então para o nosso, ó. Fechamos aqui a parte do Update View
Isso aqui é só um printzinho, a gente viu aí na prática, né? Que eu clico em editar e ele vem aqui para esse formulário. E aí eu vou então agora para o meu... Eu vou agora para o meu delete, ó. Então vamos usar agora a função, desculpe, a classe delete view. Mesmo esquema aí do update, eu vou passar qual é o registro que eu vou apagar. Eu vou colocar no formulário principal um campozinho deletar para fazer a identificação do registro que vai ser deletado. E eu preciso fazer uma pequena alteração para mandar um post. Eu preciso mandar um post na hora que eu mandar deletar. Então vou precisar de um template para fazer esse post. Se não fosse isso, a própria classe já deletaria direto. Mas eu não tenho como passar dentro da classe o post. Eu vou ter que criar esse templatezinho aqui, confirmar a exclusão. Você podia até enfeitar ele um pouquinho, carregar os dados do registro que vai ser apagado, para você dar um botão confirmar ou cancelar, mas vamos fazer uma coisa bem simples. Eu quero que vocês entendam como funciona e que classes vocês usam para fazer o CRUD, beleza? Depois vocês dão uma aprimorada no código de vocês. Vamos nessa então. O que eu tenho aqui, ó? Vamos criar o navios, o models lá de agenda para pegar a tabela. Qual é a classe que a gente vai pegar do Django View Generic? Delete View, beleza? Reverse Lazy para fazer o retorno para a página principal com lista de amigos. O que é que eu passo no delete? Simplesão assim, ó. Não precisa nada mais além disso. Eu preciso passar o template, que vai ser chamado para dar o post, para efetivamente fazer a remoção do registro. Eu tenho que dizer o model aqui, ó, fazer menção à agenda para dizer qual é o banco, né? Nesse caso aqui, o fantástico ORM, aí, a modelagem objeto relacional, faz a conexão com o banco, identifica a tabela, identifica o registro e apaga tudo de forma transparente para a gente utilizando a classe. Bom e é ruim, né? Facilita a nossa vida, reaproveita código, mas a gente perde um pouco o controle lá na unha, mexendo no registro. E aí então eu volto com o reverse lazy para cá. Rota, excluir quem, eu tenho que passar um PK também com referência. Se eu botar excluir barra um número, ele vai apagar diretamente na URL. Por isso que é interessante esse tipo de operação a gente utilizar de algum mecanismo de proteção. Isso geralmente é feito quando a gente incorpora a nosso sistema algum mecanismo de autenticação para algumas funções. Então, função de exclusão e alteração, por exemplo, no seu sistema só é interessante você permitir se o usuário tiver autenticado como administrador. Isso aí são cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. Views, agenda delete view, as view, o método aqui para carregar, o nome dela é excluir e o nosso template, gente, bem simplesão. Nosso template só vai fazer o seguinte, CSRF token, porque eu estou usando um post e o Django obriga a fazer isso, estão lembrados? E aí aqui eu botei um botão, só confirmar a exclusão. Cliquei nesse botão, o registro é excluído. Beleza? O que mais eu preciso fazer, ó? Na página home, eu já tinha colocado lá um campo editar, não foi isso? Vamos botar mais um campo não, uma coluna, né? Vamos colocar mais uma coluna aqui, ó. Botar aqui uma coluna excluir aqui de lado, beleza? Então eu posso editar, chama o editar update view, o excluir, ele exclui chamando o delete view e o template, o botãozinho. Confirmar a exclusão e acabou-se nossa aula de hoje. Vamos ver se isso funciona? Vamos nessa então. Pegar aqui o nosso VS Code e vamos por partes, começar aqui na nossa view, ó. Vou carregar aqui em cima na view, ó. Quem? List create update, agora delete view. Pronto, tá? Já importei todos eles desse módulo, fechando o CRUD, e aí eu tenho class agenda delete view. Ok. Vamos lá, só jogar aqui para cá, ó, delete view. Então o que eu vou pegar aqui no delete view? Vou passar o template name, não existe ele ainda, é só um form para fazer o post, não é isso? Vou chamar ele de confirmar exclusão. Lembra desse nome aí? Eu vou perguntar a vocês, tá, pessoal? Tem que criar esse arquivo aqui dentro de templates. Ele não existe ainda, né? E aí passo o model para pegar a tabela, que ele vai excluir o registro, agenda, e aqui o retorno com success URL, o reverse lazy,
passando lista underline amigos. Gente, tem um detalhe aqui em cima, ó. Eu não estou usando mais nem o render, nem o redirect. Estão vendo aqui, ó? Transformei todas as minhas funções em classe, então eu posso remover essa linha aqui, ó. Eu não preciso mais do Django Shortcuts nem para o render, que era a função de renderizar nossas funções, não era isso? E o redirect para redirecionar a página, eu posso apagar isso aqui, ficou lixo, ó. Beleza? Vou apagar ele daqui que não preciso mais usar. Tá pronto aqui o nosso delete, todo bonitinho, tá pronto a view, né? Vamos lá fazer a rota. Beleza, vem aqui em home, URL, dá um vírgula aqui e eu vou dar um path, e aí vou colocar aqui na rota do delete view, vou botar aqui, vou chamar de excluir barra, e aí passo o parâmetrozinho inteiro também, o PK, o registro que vai ser incluído, vírgula, views, ponto, agenda, delete view, view, ponto, as view, método definido, name é igual a excluir. Pronto, fechou. Tá pronta a rota para... Por que ele tá coloridozinho assim? Tem coisa errada aqui. Ah, faltou uma aspa. Foi? Vamos ver. Excluir, tem uma sintaxe errada. Escreve a mesma coisa. Excluir. Ah, faltou aqui, ó. Pronto, agora sim. Sintaxe corrigida, quase. Excluir barra int pk views.agenda delete as view. Name igual a excluir, tem uma aspa a mais. Ok, pessoal. Tô cansado, viu? Ainda tem detalhe aí. Agenda delete view, não tem atributo, as view. Views.agenda delete view ponto as view vírgula name igual a excluir. Ele está dizendo que views, agenda delete view as view, nome excluir, tem um atributo, errou o tipo de objeto. Vamos ver aqui onde é que danado a gente errou. Excluir, int pk, views, as view, nome, excluir. Então, Ctrl C aqui e rodar. Então, ele está chiando, sim. Name, editar. Excluir. Deve ser uma besteirinha aqui. Agenda, delete, view, ponto, as view. Name, excluir. Não tem. Jogar aqui. Fechei. Descobrir aí onde está o nosso errinho, né? Vamos dar uma olhadinha. Provavelmente, se está tudo ok aqui, pessoal, pode estar um erro lá no nosso views. Vamos ver o nosso views aqui. Finalzinho aí tem algum erro. Agenda delete view. Ah, pessoal, não passei aqui, ó. Quem é agenda delete view? Não fiz a herança. É bom que deu esse errinho aí pra gente mostrar. Quem sabe faz ao vivo, né? Delete view. Agora sim, acabou. Era só isso. Eu não estava dizendo que a agenda delete view estava herdando de delete view. Logo, essa classe não tinha referência, nenhum parâmetro, nenhum argumento, nenhum método que a gente estava acionando ali, o asView, existia porque ela não estava, nem tinha criado o método, nem tinha carregado de delete view. Por isso que é bom dar esses erros aí na prática, né? Agenda delete view, agora sim, ó, provavelmente está tudo ok. Já podemos ir? Não, falta colocar, ó, nosso botãozinho aqui para a gente finalizar. Então eu vou, o view está ok, o URL está ok. Vou lá no meu templates, né? Deixa eu minimizar aqui, ó, templates. Então, lá no meu templates, eu vou criar o arquivo confirmar a exclusão. Vou pegar aqui templates, novo arquivo, confirmar exclusão.html. De onde é que vem isso, Ricardo? Que eu não lembro. Ah, tá lá no views, pessoal, ó. Aqui, ó. Eu disse que o template name é confirmar a exclusão, beleza? Só para botar um botãozinho
para ter um forms para fazer um post, para poder a execução. Veja, no HTTP, o protocolo, a gente ou faz gets, ou a gente pega informações do servidor, ou a gente faz posts ou puts. Tem outras operações também, essas são as principais. O post é você estar inserindo ou está enviando alguma coisa para ele. Então eu preciso que essa classe chame um formulário para dar um post. Por isso que eu preciso confirmar essa exclusão aqui, ó. Não tem nada aqui. A gente vai pegar um template pronto do home aqui. Posso pegar esse cara aqui, ó. Só para a gente pegar um templatezinho pronto e fazer pequenas alterações aqui. Ah, não vou nem pegar esse daqui. Eu vou pegar o do editar, porque já tem o CSRF token que a gente precisa passar porque tem um post. Então, confirmar a exclusão. Vou pegar esse cara e o botão aqui, ó, submit, salvar a edição. Não, eu vou botar aqui confirmar exclusão. Pronto. É só isso. Form post, CSRF token. Ah, não preciso desse formulário. Não tem formulário não. Vou só passar. Eu podia, pessoal, no formulário colocar os dados, podia jogar o formulário para esse template também, tá? Para mostrar os dados que seriam excluídos. Mas eu vou botar só um botãozinho aqui, bem simples, ó. Tá? Claro que vocês podem dar uma melhorada nisso aí depois. E aí, será que já funciona? Views, URL e template. Não, falta um detalhe ainda. Falta fazer o campinho aqui de exclusão, não é isso, pessoal? Só falta isso aí para a gente finalizar. Vamos no home, ó. Já tem o campo editar. Agora eu vou botar mais uma coluna. Vou colocar aqui mais uma coluna que eu tinha editar. Agora eu vou mandar para excluir. Tem esse linkzinho. E aí ele passa do mesmo jeito. Chama a URL excluir e passa como parâmetro o ID que vai ser excluído. Editar não, aqui, ó. Excluir. Pronto. Finalizou nossa aplicação. Tem que estar 100% agora. Vamos ver se funciona. Dá um refresh aqui. Olha que beleza. Os registros, editar, excluir. Vou pegar RK aqui, vou editar. Vou trocar o telefone dele. Olha aí. Trocou o telefone. Agora eu vou apagar e editar. Excluir, confirma exclusão. RK foi pro balaio. Beleza? Vou apagar Manel. Manel foi pro balaio. Vou apagar Beth. Beth foi pro balaio. Vou editar Carlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vou editar Carlos. Vou botar aqui, ó. E aí, ó, salvar a edição. Prontinho. Gente, nosso crudo tá pronto. Se inserir, voltar a inserir aí. Vamos botar aqui Heitor e botar incluir, ó. Ok? Incluiu. Gente, nosso CRUD está prontinho. Read do CRUD, Create do CRUD, Update do CRUD e Delete do CRUD implementado e funcionando. Não é fácil, não é rápido. Usando classes, pessoal, é isso aí. Não tem muito o que criar ou inventar a partir daqui, não. Finalizamos, então, o Delete View. Tá aí os prints do que a gente mostrou aí na prática do nosso CRUD funcionando perfeitamente. Não está bonito, não está uma beleza, mas olha, agora você já tem, recapitulando, a tabela está modelada, as rotas estão definidas, as views estão implementadas, foram implementadas em função FBV e agora em CBV, as views estão implementadas como classes, os templates foram criados, estão recebendo por contexto aí as informações vindas das views, os estilos estão razoavelmente configurados, né? Eu não vou dizer que está bonito o meu sistema, não, ele está funcional. A gente pegou o Bootstrap, até deu uma melhoradazinha, que ele estava bem feião, bem pé duro, né? E o CRUD agora está funcionando, criando, lendo, exibindo, alterando e apagando. E agora, pessoal, é com vocês. Você melhora o visual, ou acopla aí o projeto de front-end, pode já pegar o seu projeto integrador e começar a quase fazer praticamente tudo no back-end. Você já sabe criar as estruturas internas, rotear, criar views com CBV, com FBV e criar as principais operações de acesso ao banco. A gente vem então, finaliza por aqui a nossa aula de número 7, né? Isso foi 7? Unidade 7. E fico aguardando vocês então para
o nosso grande finale aí, onde na aula número 8, unidade 8, a gente vai partir para mudar o nosso banco de dados, sair do SQLite 3, que a gente vem trabalhando até agora, e vamos mostrar como é que a gente, usando a mesma modelagem que fizemos para o SQLite 3, a gente vai fazer o Django agora conversar com MySQL e com Postgres. Vamos mostrar com duas coisas simples e rápidas aí, porque tudo quem faz é o ORM. Essa abstração é fantástica aí para diminuir o trabalho, para mudar o banco de dados da nossa aplicação. E a gente vai também fazer um deploy, tá? Vamos usar aí algum serviço de hospedagem na nuvem, provavelmente o Microsoft Azure. E aí a gente pega a nossa aplicação e joga e acessa online aí para ver o grande finale, nosso sistema funcionando completo na web para quem quiser testar. Ok, pessoal? Então assim finalizamos mais uma unidade CRUD no nosso sistema, e a gente se encontra então na próxima semana, na próxima unidade, dependendo como você esteja assistindo aí, para finalizar a nossa disciplina Desenvolvimento Web Back-end. Valeu, pessoal!